Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Tozini Freire. Sou Carlos Renato Vieira, sócio da área tributária na nossa unidade de Campinas. E hoje, no nosso episódio, vamos falar sobre os desafios da indústria no interior do estado de São Paulo. E para me acompanhar nessa conversa, eu tenho aqui minha querida sócia, Bianca Antacchi, da nossa área ambiental. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, e a gente hoje tem o prazer de ter aqui conosco a Kelly Diniz, que é CEO da Brasilux. Kelly, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Eu quem agradeço, um prazer estar aqui, uma satisfação enorme estar participando desse podcast com vocês. A satisfação é toda nossa. É toda nossa. Kelly, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria ouvir um pouquinho, que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história e, consequentemente, da história da Brasilux, que assim, eu particularmente acho uma história super interessante e super inspiradora. Uma honra estar num escritório de advocacia, porque eu sou advogada. Eu sou mineira de Belo Horizonte, eu fiz direito na PUC Minas. E eu sou ainda, apaixonada pelo direito. Eu me encontrei na faculdade de Direito, a minha vida mudou muito. Conta pra gente, então, Kelly, um pouco do que foi essa mudança da faculdade de Direito. Você acabou não advogando. Conta pra gente qual foi essa mudança de rota, né? Como é que a Brasilux apareceu na sua história, Exatamente. né? Você ali, na faculdade de Direito, já me contou, aspirando a se tornar juíza. Isso. E vai parar, né, vai construir uma fábrica de tinta no interior de Matão. Que é no estado de São Paulo, né? Então mudou de estado também. Né? Mudei. É verdade. Meu plano era ser juíza de direito. Eu cheguei a advogar um pouco, me mudei para Matão. Eu achei que não teria problema, porque eu poderia ser juíza no estado de São Paulo também, então que eu ia seguir os estudos e eu ia ser juíza aqui. E nós fundamos a empresa, a Brasilux. Mas aí eu comecei a trabalhar e comecei a me envolver com o negócio, e, enfim. E aí a vida me levou para esse outro, mudou de rumo, e eu fui aí ser empresária. E tenho bastante contato com o direito ainda, né, na parte de contratos, mesmo tributário, as ações que eu acompanho, mas diretamente eu não faço mais nada no direito e só seguir a minha carreira empresarial. Mas essa migração, conta pra gente então, acho que queremos saber, e aí dessa migração você também foi procurar outros estudos, né? Sim, eu gosto muito de estudar. E no direito, a gente tem sempre a lei como uma baliza, né? A gente não tem como inventar muita coisa, porque você tem um norte, que é a legislação. E na administração, a gente não tem isso, né? Você tem aí um arcabouço de teorias e técnicas, mas o dia a dia da gestão te dá muita liberdade para você fazer muitas coisas. E não tem uma receita também pronta e certa que vá funcionar. E eu comecei a sentir muita falta disso, né? Eu falei, nossa, mas será que eu estou fazendo isso certo? Será que é assim mesmo que toma decisão? E daí eu comecei a estudar. Eu fui fazendo uma série de cursos na área de administração, de marketing primeiro. Depois eu fui fazer um MBA bastante extenso lá na FEA, em Ribeirão Preto. Foram 2 anos de MBA, era 740 horas, era um formato ainda bastante acadêmico, não era tão assim, comercial, porque depois eles foram adaptando, né, o conteúdo dos MBAs, e eu fiz esse curso lá, e ele foi um divisor de águas, assim, aí eu me senti administradora de empresa mesmo.
E foi muito, muito importante, não só para mim, mas para grandes viradas no próprio negócio. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa virada de chave, né? Você estava falando agora que, em determinado momento, começou a sentir mesmo como uma administradora de empresa. Como foi essa virada de chave para a Kelly, administradora de empresa? E aproveitando já, conta um pouquinho como é que foi esse crescimento da Brasilux, né? Esse crescimento tão bacana que a Brasilux teve ao longo dos anos. Eu no começo eu fiquei com bastante dúvida e insegura, né? E, assim, eu fiz um curso que eu gostei tanto, eu gostava tanto de advogado, e agora eu ia ser outra coisa. Tive um conflito nesse momento. Mas a minha mãe conversava muito comigo e ela falou para mim uma frase que eu nunca me esqueço. Ela falou: olha, o ideal é a gente fazer o que gosta. Mas se não dá, a gente tem que começar a gostar do que faz. Então, se é isso que é a sua vida, você tem que se dedicar a ser um excelente profissional na área que você está atuando agora, que é administração de empresa. Aí eu comecei a estudar e aí eu me vi empresária, líder, que eu tenho já um perfil de liderança, assim, desde pequena. Eu gosto muito disso. Então, eu me encontrei na teoria e na prática e fui desenvolvendo aí a minha carreira como gestora e administradora de empresa. Cresceu a Kelly, cresceu a Brasilux. Isso. Então, conta pra gente da Brasilux, os desafios, como é que foi essa história que começou lá em 93, né? São 31 anos esse ano. Pensando que é uma indústria que está aí há 30 e tantos anos presente, fazendo, eu sempre digo que é o Brasil que dá certo, então, não, empresariado brasileiro, a gente quer muito te ouvir, contar como é esse caminho, ou como foi, desculpa, mas é que ele não termina, né? Não. Como tem sido esse caminho? E pegando um gancho aqui na pergunta da Bianca, assim, principalmente estando numa cidade relativamente pequena, do interior de São Paulo, e concorrendo com outras indústrias tão grandes, né? Outras empresas do ramo tão grandes, né? É verdade, multinacionais, inclusive. Sim. Matão é uma cidade muito próspera, tem muitas indústrias, é um perfil bem industrial. E na época que a gente abriu a Brasilux, era um perfil muito de metalúrgico, né? Tem as grandes do agro lá, dos implementos agrícolas estão lá. E isso foi um pouco difícil, porque no ramo nosso de indústria química, a gente não tinha nada na cidade, e tinha uma outra empresa de tinta também, mas não muito expressiva, mas a gente não tinha muita mão de obra qualificada para começar. A cidade também tem uma vocação para alimento, né? Tem a Astrosul, a Luiz Dreyfus, e era mais esses dois, era a metalurgia e o alimento. E aí a gente começou, e a empresa, desde a nossa história, a gente sempre cresceu. A gente teve acho que um ano ou dois que a gente ficou igual, mas a gente nunca diminuiu de tamanho ao longo da nossa história. Todo ano a gente apresenta crescimento. Bacana. A gente faz um planejamento bem feito e tem um time muito bacana, e a gente consegue todo ano crescer e nos mantermos no mercado, que é um mercado bastante competitivo, né? Tem muitos concorrentes, e a gente tem uma história aí de muito trabalho, mas de sucesso também. Muito sucesso também. Muito interessante te ouvir, e eu fico pensando, até pelo tempo, né, da empresa, o que foi mais difícil, o que te orgulha? Compartilha com a gente, assim, de todo esse caminho, quer dizer, tenho certeza que foram muitas alegrias, muitos desafios, mas o que é aquilo que te marcou dessa caminhada toda? Assim, o resultado de tudo isso é muito bom, mas o caminho nem sempre é tão tranquilo, né? Primeiro, o que eu mais estranhei foi a diferença
cultural do povo mineiro para o povo paulista. Eu senti muito essa diferença, né? Mineiro é mais acolhedor e mais... tem um jeito... Eu senti muita essa diferença. Eu nunca tinha saído de Belo Horizonte. Nasci lá, estudei lá e vim para cá, para o interior de São Paulo. Foi a primeira vez que eu me distanciei da minha família. Isso foi bastante difícil. Mas eu fui superando... E eu tive meu filho, isso foi, né, uma grande realização na minha vida, que eu queria muito ser mãe. E o nascimento dele mudou muita coisa também para mim. A gente passa a ter uma responsabilidade muito grande, a ter uma pessoa que você tem que dar bons exemplos. Exatamente. Né? E um desafio muito grande de estar numa indústria, de estar no meio de homens, de ter na época, meu marido de sócio, trabalhar com marido, né, é bastante difícil no nosso caso, a gente não conseguia separar nada, era trabalho, vida pessoal no trabalho, trabalho em casa, era tudo, a gente não separou isso. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, Não é o tempo fácil inteiro, também, né? trabalha sábado e domingo e vamos seguindo. Mas foi assim, isso é um desafio muito grande, porque a gente fica com a sensação que a gente não descansa, né? Que você Jornada contínua, como ele fala. Você não tem com quem conversar do trabalho, porque não pode pedir uma opinião, olha, aconteceu isso, porque já sabe, estava lá junto, né? E isso foi um grande desafio também, e de como mulher me firmar, apesar de eu não, assim, essas questões de gênero, elas, de procurar diminuir, né, de desmerecer o papel da mulher no empresariado ou no direito, enfim, em qualquer carreira, eu nunca me submeti a isso. Isso não me abalou, isso em momento algum me fez repensar ou nada. Competência, trabalho, isso não tem nada a ver com gênero, né? Eu toquei dessa maneira sem que isso me afetasse, mas infelizmente a gente ainda convive com episódios aí de discriminação e de tentar nos desmerecer e rebaixar. Mas eu consegui superar isso bem, e isso para mim não é um problema. Muito interessante Legal. também te ouvir, né? Muito legal. Não, e mostra que muito desse crescimento esplendoroso que vocês tiveram é reflexo dessa postura que você foi tendo à frente dos negócios. E eu sempre gostei muito de bastidores, de estar junto com as pessoas, de organizar, de estruturar, até mesmo por eu ser advogada, de querer fazer as coisas tudo muito certo, dentro da lei, de compliance, de conformidade, de fazer tudo direitinho. Então, eu sempre fui muito dos bastidores, de dentro da empresa. Depois, quando eu assumi a presidência da empresa, que eu comecei a sair, que foi também um outro desafio que eu não fazia isso, né? Eu não atendia cliente, eu não colocava meu rosto, né? Eu era de bastidores, mas também foi um grande desafio. Bacana. Bom, hoje eu imagino que você tenha que ter um olhar horizontal para a empresa inteira, né? E entender um pouquinho de tudo que passa ali. Imagino que nem sempre tenha sido da forma como é hoje, né? Lá no começo, talvez você, em algum momento tenha que ter, talvez fosse o departamento pessoal, financeiro, né? E tudo mais. Mas falando desses desafios todos, né? E de como isso foi impactando no crescimento da empresa, como que vocês veem toda essa complexidade tributária, o peso dos tributos na atividade de vocês, assim, quais são as expectativas que vocês têm hoje para a reforma tributária? Fala um pouquinho para a gente disso.
Assim, a expectativa que a gente tem é que empresário, a expectativa é que diminua a carga tributária, né? Ainda mais no caso da indústria, né? Que carrega o piano. Que é uma carga altíssima. Né? A produção, né, no Brasil é muito penalizada, o setor produtivo. Mas a minha percepção é que vai simplificar. Né? A reforma tributária vai simplificar muitos tributos e a forma, né, do cálculo. Mas eu creio que, pelo menos num primeiro momento, eu acho que não vai diminuir a carga tributária, talvez num mais longo prazo, né, de sair desse momento de transição, a gente possa colher algum fruto nesse sentido para dar mais competitividade para a indústria brasileira, que é uma indústria tão boa quanto qualquer indústria do mundo, mas que a gente sofre, né, quando a gente vai exportar essa carga insana de impostos em cima de nós, a gente fica fora do mercado, muitas vezes. E também dentro da empresa, né, a estrutura que a gente tem que ter tributária, não só de escritórios de advocacia dando consultoria o tempo inteiro, mas auditoria e um setor fiscal, né, com muitas pessoas olhando muito, porque com a inteligência artificial, né, 1 centavo que a gente calcula errado, o fisco já aponta. Então, assim, é uma preocupação muito grande dentro do negócio, olhar para as questões tributárias para a gente, porque as multas são estratosféricas, tem coisa impagável, enfim. A gente tem que dar um foco muito grande nisso e acaba tirando um pouco a atenção do que a gente deveria mesmo estar fazendo, que era gerar emprego. Kelly, aí pensando aqui, né, tentando também lembrar da minha área, que é meio ambiente, e tua empresa tem todo esse histórico e é um histórico de respeito ao meio ambiente também. Me conta um pouquinho, conta para nós aqui um pouquinho das iniciativas ambientais, como que vocês enxergam, porque a gente sempre pensa na perenidade dos negócios, Sim. né? A indústria química, de um modo geral, assim, acho que não é tão bem vista, porque a gente tem muitos insumos que são, né, vêm de fontes não renováveis, como derivados de petróleo, e quando acontece algum acidente, alguma coisa, né, que polui rio, é um efeito, né, assim, importante e que afeta muito o meio ambiente. Mas isso é uma preocupação muito grande, né, do setor, principalmente de tinta, né, onde a gente está, de substituir a parte de solvente, né, que é toda derivada de petróleo, quase toda, substituindo e com novas tecnologias, a gente investindo em produtos à base de água, com baixo VOC, indo para uma linha tinta em pó mesmo. E além dessa questão de insumos, da gente olhar para insumos, a gente olha também a emissão de carbono. O objetivo principal é diminuir a emissão, mas a gente, como às vezes a gente não tem como fazer isso tão rápido, a gente procura compensar, para pelo menos ficar nesse momento a gente está fazendo isso. E mudar, porque a questão de sustentabilidade, a questão ambiental também passa pelo um comportamento das pessoas, né? Eu gosto de deixar muito claro isso lá, que isso não é um comportamento da empresa. A gente tem que mudar o nosso comportamento como cidadãos. Exatamente, também. Na questão da sustentabilidade, de pensar o lixo que a gente gera, como que a gente separa esse lixo. Nós também preocupamos enquanto setor, né, da logística reversa, tudo. Tem essa parte macro, que é do setor, mas eu gosto muito de trazer isso para as pessoas lá dentro. Sabe? O que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, de coleta seletiva. Então, a gente tem várias iniciativas nessa área também. E essa gestão de pessoas, né? Sim. Combinada com Sim. esse olhar importante. E aí você falou da sua fase nova, né? De mostrar seu rosto. É uma fase importante, a gente fica orgulhoso que ela também nos
nos premiou com essa fase e nos permitiu aí mostrar esse seu lado todo de especial mesmo de gerir a empresa. Sim. Que a gente enxerga na sua narrativa muito amor pelo que faz. Sim, né? Como sim. você falou da sua mãe, Sim. mas o direito não foi embora, ele ficou aí, te ajudou a pavimentar a estrada, né? Em vários momentos, Sim. nessa gestão participativa, onde as pessoas colaboram, dão ideias, isso é muito bacana, né? Sim. E tem tudo a ver, né, com o direito, com a nossa profissão. Mas, Kelly, assim, infelizmente, já encaminhando para o nosso encerramento, como que você vê o potencial da indústria no interior de São Paulo, né? Você está contando da sua história, super bacana, vindo lá de Matão, desde o começo da década de 90. Então, acho que você, melhor do que ninguém, pode falar para a gente como você vê o potencial da indústria no interior de São Paulo. Para mim, o potencial é gigantesco, né? São Paulo é um estado, né, acho que o estado mais desenvolvido do Brasil. O interior é muito desenvolvido. A gente tem uma boa infraestrutura. A gente tem a parte de escolas e faculdades e a formação de talentos é fortíssima. Talvez a gente sofra um pouco para reter talentos que as empresas maiores, como estão concentradas, né, aqui na capital e na grande São Paulo, acabam tendo mais condição de atrair talentos para cá. Então, no interior, às vezes, é difícil a gente trazer pessoas, né, que muitas vezes se formaram lá. São Carlos mesmo é um polo, né, de tecnologia e tudo, e está ali pertinho de nós. E esse é um grande desafio. Eu creio que o maior desafio hoje da empresa, de todas as empresas, é o fator humano, são as pessoas. Mas eu vejo, a gente tem empresas muito grandes no interior, empresas que começaram familiares, que hoje estão com gestão, né, profissionalizadas, que estão caminhando para abrir capital, e é muito promissor, assim, é muito desenvolvido, é muito pujante o interior, não só no agro, que é uma potência, mas nas outras áreas também, alimentos, bebida, né, a indústria química mesmo. Que bom, muito bom ouvir isso, e está muito em linha com o que a gente pensa também, como a gente enxerga o potencial do interior, né? A gente acredita muito em tudo isso que você disse. E, bom, você falou da história da Brasilux, que é uma história super bacana, de crescimento constante. Tem algum conselho, alguma frase, algo que você gostaria de dizer para alguém que está pensando, seja em investir no interior de São Paulo, ou mesmo um colega seu industrial que está no caminho oposto, está pensando em desistir, jogar a toalha? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Assim, o ser empresário no Brasil ou em qualquer lugar, eu creio, né, é difícil, né, não é fácil. É uma vida de muita resiliência e uma vida de muita necessidade de atitude também. Às vezes eu não gosto muito de falar de resiliência, eu prefiro falar de um conceito de antifrágil, que é um pouco diferente, porque a gente tem que agir. Né? Não dá para aguentar e só. A gente tem que transformar e ir para frente. Né? A gente não tem uma receita, né? Cada pessoa é de um jeito, a gente tem que se autoconhecer, saber o que a gente é bom, saber no que a gente é melhor e focar naquilo. E no que a gente não for melhor, que a gente não for tão bom, a gente precisa contratar quem é. Porque uma empresa depende de muitos saberes, muitos conhecimentos, que é quase impossível uma pessoa só ser detentora de tanto conhecimento assim. Quando a empresa é pequena, você vai tocando, mas a empresa começa a crescer, a gente precisa de gente boa, de gente muitas vezes melhor que nós. Hoje a Brasilux é muito maior do que eu e o meu sócio, né? Tem pessoas lá muito melhores que nós. E por isso isso é também um fator de sucesso da empresa. Né? Mas eu acho que o fundamental é autoconhecimento. Interessante te ouvir. Estou pensando aqui, e
se a gente fosse olhar agora para a Kelly, empresária, mulher, e um exemplo, a gente tem você aqui mostrando toda essa sua estrada longa, mas uma estrada de uma pessoa vencedora, vitoriosa. Então, o que você deixaria de mensagem para as mulheres também? Você me marcou muito a tua frase, olha, tem os desafios, mas eles nunca me abalaram, né? Então, o que você deixaria de mensagem agora só pensando nas mulheres, não só... É assim, a gente dá voz a essa força que a gente tem. Porque a gente saiu de dentro de casa, de organizar a família, de criar filho, de cuidar do marido, da comida, da roupa, de tudo. E a gente não deixou de fazer nada disso para ser quem somos hoje, né? Então, a gente foi acrescentando responsabilidades e dando conta de tudo. E isso é um diferencial de gerações que a gente carrega, né? E a gente tem que olhar para a nossa história e ter orgulho disso. A gente sofreu sim, continua sofrendo. Mas a gente pode o que a gente quiser. E com determinação, e com união. E a gente hoje tem muitos grupos de apoio. Pedir ajuda, isso é fundamental. Eu tive muita ajuda na minha vida, de outras mulheres. E seguir em frente, porque a gente dá conta, a gente pode e a gente consegue. Pessoal, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, precisamos encerrar por aqui. Queria agradecer novamente a Bianca, minha sócia da área ambiental, por estar aqui comigo. E em nome do Tozini Freire, agradecer você, Kelly, por ter vindo aqui, ter compartilhado a história da Brasilux com a gente, uma trajetória tão bacana e principalmente a sua história pessoal, de forma tão aberta, tão franca, que inspira muito a gente, emociona muito a gente. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu quem agradeço mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês. Bom, se você gostou do conteúdo, se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse o nosso site e até a próxima.